Boa noite, igreja. Agora entendi, Edson, o constrangimento. Entendi. Mas tá jóia. Não só esse constrangimento, né? Como a bomba que o pastor joga na mão da gente, né? 7 semanas falando sobre rompendo em amor e me joga onde? Para ser a última. Gente, passou todo mundo por aqui e fiquei por último. Quando você é o primeiro, ninguém te compara com ninguém, né? Quando você é o último, passou todo mundo, mas tudo bem, né? O Senhor fala conosco, né? E durante essas 7 semanas que a gente vem estudando, me perdoe se eu trocar algum ou se eu confundir, a gente ouviu muita coisa sobre o amor. Nem todas as vezes eu pude estar aqui em cima ouvindo junto, porque estava lá embaixo ministrando as crianças, mas, se não me engano, na primeira semana foi a Lidiane, a pastora Lidiane, e ela falou que o nosso amor deve ser semelhante ao amor de Deus e que ele exige muito sacrifício. Na segunda semana, o pastor Valdinei falou... Acertei? Ah, não é Valdinei? Ah, pastor Ney, desculpa. Né? Que a gente precisa ser motivado a amar com base no primeiro amor, que é o amor de Deus. Isso foi o que eu tirei, tá? Isso não é o que é o que eu tirei. Na terceira semana, o Luiz Paulo veio e falou que o amor é fruto de relacionamento e que a gente deve viver esse amor em unidade. Na quarta semana, o Rodrigo veio e falou sobre as características desse amor. Por aí. Na quinta semana, nós tivemos o pastor Alan, que nos falou que nós temos uma fonte de amor que é Deus, através da qual nós amamos, e devemos estabelecer uma cultura de amor. E na semana passada, a gente teve a Thaís falando que nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos e nos encher da presença do Senhor, que é o nosso maior amor. E aí a gente fala, tem mais alguma coisa para falar de amor? Irmãos, tem mais de 200 versículos na Bíblia que vão falar só sobre amor. Ironia ou não, né? Mais de 200 versículos que falam sobre amor, e hoje a gente vai falar de novo sobre um que já foi falado. E o pastor falou que eu vou contar uma historinha. Vou retomar uma historinha que a gente já ouviu também. Mas que o Senhor pode trazer para nós de uma maneira diferente. E hoje, a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, apesar de ser rompendo em amor, para mim ela caiu com uma certa dureza. Ela foi uma palavra dura. Uma palavra difícil, que o Senhor veio trabalhando no meu coração. E amor pode ser duro, se a gente não tiver dentro do propósito do Senhor, o não amor, nos parâmetros que Ele nos coloca, pode ser duro também. E o nosso desafio hoje é romper com a ideia romantizada de amor. A palavra dura que o Senhor trouxe ao meu coração foi romper com a ideia romântica de amor. A gente fala, o que é amor? Eu te amo, eu vou amar, eu vou distribuir amor. E será que é tão bonito o amor? É. O amor é maravilhoso. Mas o amor, ele é muito mais do que essa ideia tão bonita. Antes de amar, eu preciso tomar uma decisão. Porque muitas vezes eu não sinto desejo de amar. Você vai falar, não sente? Não sinto. Me perdoem se eu estiver falando errado, mas olhe para o seu coração. Você sente vontade de amar todos que passam pela sua frente? Ou tem alguns que você tem vontade de ignorar, outros que você tem vontade até de desganar, de dar um chega para lá. Por que isso? Porque a gente não consegue sentir amor por todos o tempo todo. E foi essa dureza que o Senhor trouxe ao meu coração. Você não ama. Você não ama a todos como eu quero que você ama. Como eu quero que você ame. Mas você precisa amar. Então, guarde essa frase no seu coração. Amor é uma decisão
de obediência. Você pode repetir comigo? Amor é uma decisão de obediência. Quando a gente fala com casais, às vezes a gente ouve assim: ah, o amor acabou. Será que o amor acabou? Ou eu decidi parar de amar? É uma coisa que às vezes a gente coloca. Será que o amor acabou? Ou eu desisti de me esforçar para amar? Porque amor, como a gente viu algumas mensagens passadas, requer sacrifícios. Amor tem características que são difíceis. Então, eu preciso decidir não só amar, como continuar amando. E eu quero te convidar a ler um versículo, eu falei que a gente já leu ele nas semanas passadas, mas está lá em 1 João 4, versículos 7 e 8. Esse versículo vem martelando há algumas semanas na minha cabeça. Você pode ler comigo? Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nós vamos ler ainda a passagem de João, agora não é 1 João, é João 14. Nós vamos ler 3 versículos. João 14, versículos 21, 23 e o 24. Então, vamos lá. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhe obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. Eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. 23. E Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar dele. E o 24. Quem não me ama, não me obedece. E lembrem-se, essas palavras não são minhas. Elas vêm do Pai que me enviou. Quando eu leio essas 2 passagens escritas, né, uma no livro de João, outra na carta de 1 João, não dá para negar que amar vai muito mais do que sentir algo, do que um sentimento, como alegria, como tristeza, como tantos outros. Ela é uma ordem dada por Jesus, só que é uma ordem que vem com condições. Vocês conseguem perceber isso? Ela é uma ordem que ela tem condição para todo mundo. Para quem decide obedecer e para quem não decide obedecer. Se você obedecer, tem uma implicação. Se você não obedecer, não tem. Você não tem como fugir dessa palavra. Lá em 1 João, no primeiro versículo, você volta lá para nós, Isilaine, por favor. No primeiro versículo, fala lá aqui. Quem ama é... Olha lá, gente, vocês vão falar junto comigo. O pastor falou que eu vou repetir um monte de vezes, vou mesmo. Vocês vão sair com isso aqui na cabeça, não vai mais desgrudar. Quem ama... E quem não ama... O 28, o 8, perdão, o próximo, 1 João 4, 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu não tenho dúvida nenhuma do tamanho do amor de Deus. Eu não consigo entender o tamanho do amor de Deus. Eu, como mãe, né, você como mãe, você como pai, eu duvido que você consiga entender o tamanho de um amor. De pegar o filho, o seu filho, e entregar para sofrer, para ser maltratado, para ser desprezado e para ser morto em favor de alguém que eu ainda não, que talvez nem reconheça esse amor. Você consegue entender um amor desse tamanho? Você consegue entender? A minha mente humana não é capaz de compreender um amor desse. Por isso eu creio que é um amor muito maior do que tudo que eu possa imaginar. João 3, 16 e 17 diz para nós que Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que ele não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu não tenho dúvida do tamanho do amor de Deus, e você também não deve ter. Porque não existe como mensurar e como comparar esse amor com nenhum outro. Mas 1 João 4, 7, 8, eu falei que a gente vai ficar. Vamos voltar lá no 1 João 4, 7, 8. Ele nos alerta que quem é nascido de Deus conhece o quê? Vamos lá. Quem é nascido de Deus conhece a Deus, porque Deus é amor. Todo mundo aqui é filho, certo? Você conhece os gostos do seu pai? As coisas que seu pai faz? Conhece, de ouvir falar, de ver. Mas você faz as mesmas coisas que o seu pai ou a sua mãe faz? Quem herdou ou seguiu a carreira e a profissão do seu pai? Ninguém? Opa, temos alguém lá que seguiu a carreira do pai. Mais um ali. Joia. Para você seguir a carreira do seu pai, vou pegar o Eduardo que está aqui mais perto, tá? Eduardo, para você seguir a carreira do seu pai, você só ouviu falar dele? Não. Você só olhou o que ele fazia? Às vezes você olhou. Mas para você ser um bom profissional na mesma área, o que você precisou fazer? Precisou praticar. Eu sei que Deus é amor. Eu sei que Deus tem o maior amor do mundo. Eu sei que quem é nascido de Deus conhece a Deus, mas eu só vou amar se eu praticar. Se eu não praticar amor, eu posso ouvir o que for que eu vou amar, eu não vou amar. Eu preciso praticar. Porque teoria, às vezes, é fácil. Mas a prática, ela é bem diferente. Você consegue, não sei se você está conseguindo seguir na mesma linha que eu. Ouvir falar, ver é uma coisa. E fazer é outra. E aí a gente tem uma condição também. Quem não ama, não conhece a Deus. Lembra que eu falei que a palavra caiu com dureza no meu coração? Deus olhou para mim e falou assim, você disse que me conhece? Mas você não está amando como você deveria. E a palavra de Deus diz que quem não ama, não conhece a Deus. Se eu não conheço a Deus, não sou conhecida dele. E quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, Ele olhou para mim e falou assim, e você lembra o que diz lá em Mateus 7, 23, sobre aqueles que eu não conheço? Você está lembrado deste texto? De Mateus 7, 23? Falei que era uma palavra dura, porque ela veio com uma dureza muito grande para mim. Eu, porém, responderei naquele dia, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Esses homens dos quais o texto de Mateus está falando, eles estão argumentando que eles expulsaram demônios, eles curaram em nome de Jesus, mas eles não eram conhecidos de Deus, porque eles desobedeciam a Deus. Em um mandamento muito simples. O que faltava para eles? Faltava amor. Faltava amor. Eu posso fazer tudo em nome de Deus. Eu posso fazer muita coisa. Se eu não amar, a palavra de Deus diz que quem não ama, não conhece a Deus. Se eu não conheço a Deus, Deus me conhece? Não. Vamos voltar lá para o João capítulo 14. Eu quero que vocês conversem comigo, tá, gente? Gente, como o pastor falou, eu ministro o coração das crianças. Lá a gente não fala sozinho 1 minuto, eles falam com a gente o tempo todo. Vocês vão falar junto comigo. João 14, 21, 23 e 24. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhe obedecem são os que me amam. E porque me amam, são amados.
eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. E Jesus respondeu, quem me ama, faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. E lembrem-se, essas palavras não são minhas. Elas vêm do Pai que me enviou. Segundo este texto, quem é que ama Jesus? Igualzinho prova de escola. Lembra quando você estava estudando? Hoje em dia não está mais assim, tá? Mudou muito. Mas quando vocês estudaram lá na 5ª série, era assim. Lembra que a professora passava o texto, fazia o questionário? E a resposta tinha que ser igual ao texto? Quem que nunca fez questionário aqui? Todo mundo, né? Então, vamos lá, vou perguntar de novo. Segundo esse texto, põe lá, Eze, para dar cola para eles, lá o 21, 14 e 21. Quem é que ama Jesus? Quem? Os que obedecem os meus mandamentos. E qual é a consequência daqueles que amam a Deus? Lembra que eu falei que essa palavra vinha com uma condição? Se eu amo, eu sou amado. Eu amo e eu sou amado. Mas tem ainda mais. Olha, eu falo que primeiro é a consequência, agora vem a recompensa de quem ama. Olha a recompensa. Última frase. Eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Sabe o que é Deus se revelando para você? Deus se revelando para você é fazendo você conhecer algo de Deus que é só para você. Quando Deus se revela para você, Ele faz você conhecer algo da essência dEle que é só para você. É algo que o teu esposo, o teu amigo, o teu pastor não vai sentir, porque é algo especial para você. E quando que você recebe essa revelação? Quando você obedece. E qual é a ordem? Amar. E além da consequência, da recompensa, ainda tem um bônus. Vai na sequência. Olha o bônus. Passa lá para o 23. Vamos lá, vamos ver se foi. Você está com a sua Bíblia aberta? Dá uma olhada lá. Qual que é o bônus? Qual que é o bônus? Meu Pai o amará e nós viremos morar nele. Quem vem morar em você quando você ama? Nós. Nós é plural. É mais de um. Quem vem morar em você? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não cantamos que somos moradas do Pai? Você não canta? Você não quer estar cheio da presença do Senhor? Você não fala que você tem Jesus no coração? Você não clama pela presença do Espírito Santo? Hã? Sim. E quando é que a gente recebe os 3 da nossa vida? Quando nós amamos. Nós precisamos amar. Vocês perceberam que o tempo todo Deus está dando uma ordem? A condição presente nesse tempo, o tempo todo, é obedecer a Deus. E esse mandamento que Ele nos dá é amar. Se vocês me obedecem, vocês me amam. Se vocês me obedecem, vocês vão ser amados do Pai. Se vocês me obedecem, eu vou me revelar a vocês. Se vocês me obedecem, eu irei morar em vocês. E essa ordem está muito clara em 2 textos bíblicos fundamentais da nossa vida, que é João 15, 12 e Mateus 22. Vamos lá rapidinho, que eu já não sei nem como que está meu tempo aqui. João 15, 12. Está lá? Vamos lá, olha a ordem de Jesus. Leia para mim lá, vamos bem forte. 17, na mesma sequência.
Você quer ter Jesus? Você quer que o Pai te revele a você? Você quer estar cheio do Espírito Santo? Obedeça. Qual é a ordem? Amar uns aos outros. Mateus 22, do 36 ao 39, diz assim: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? O que Jesus respondeu? Esse é o primeiro. Aí, olha o que ele fala no 39. É o segundo mandamento, mas ele é menos importante que o primeiro? Ele é tão importante quanto. Então, não adianta eu vir para a igreja, eu erguer minha mão e dizer, eu amo a Deus, te amo, ó Deus da minha salvação, eu canto, eu louvo. Se eu amar a Deus e eu não amar o próximo, eu estou obedecendo? Não. Eu tenho que obedecer a ordem por completo. Eu não posso amar pela metade. Então, amar não é uma escolha. Amar é um mandamento, é uma ordem, é uma exigência de Deus para que eu possa participar da glória dele. Você consegue entender isso? Eu não posso escolher não amar, eu tenho que amar. E aí, eu vou falar para vocês, se fosse tão fácil amar, Deus tinha transformado isso em ordem? Não. Alguém precisa mandar você comer chocolate? Por quê? Porque eu como por... Agora, depois de grande, a gente até faz sozinho, mas quando você é pequeno, você não tem que mandar comer um prato de brócolis? Por quê? Porque aquilo que é saudável, a gente precisa ser mandado, não é verdade? O amor não é diferente. Se fosse fácil amar, Deus não tinha transformado em ordem. Se ele transformou em ordem, é porque ele sabia que era difícil. Ele entendia que para nós era difícil. Você pode até estar olhando assim, difícil nada. Eu sou uma pessoa que amo. O Senhor me pegou de jeito. Falei, Deus, eu amo. Você ama seus filhos? Você ama os seus parentes? Os seus amigos? O seu vizinho? O seu irmão da igreja? Ixi, até no irmão da igreja a coisa titubeou. Né? Peraí, vamos voltar, que essa parte acho que já está tratada no nosso coração. Você ama o seu irmão da igreja? Amém. Agora, e aquela pessoa que só tenta te puxar para baixo lá no trabalho e tomar teu lugar, tomar sua promoção, você ama? Misericórdia. Vou piorar. Aquele sujeito que você nunca viu na vida, mas você está lá no terminal para entrar no Montana, você olha, você está acabado, cansado, você quer uma cadeirinha para sentar, e ele fura a fila e senta. Você ama ele? Você está no trânsito, obedecendo a sinalização, e vem aquele engraçadinho cortando e furando todo mundo. Você ama ele? E ainda se não bastasse, ele passa por você, quebra o teu retrovisor e vai embora. Você ama ele? Você ama aquele cara que no teu trabalho só faz corpo mole? Aquele colega da faculdade que não estuda nada? E na hora que o professor ou que o patrão vem dar bronca, a turma inteira, todo mundo sofre por causa dele? Você consegue amar ele? Difícil, né? Vou piorar a situação. E o ladrão que entrou na sua casa e te roubou? Você consegue amar ele? O que foi? Difícil. E vou piorar um pouquinho. E aquele cara que está preso, que você sabe que ele é um assassino, você ama ele? Pior ainda, você teria coragem de entregar algo seu para ele? Você teria coragem de levar seu filho lá para falar de Jesus para ele? Não estou nem falando de entregar pela vida. Só de levar lá, você teria coragem? Difícil, né?
Foi aí que o Senhor me pegou e falou, olha, tá vendo como é difícil amar? Mas é esse amor que eu quero de você. É esse amor que eu quero de você. Eu quero esse amor que não escolhe quem vai amar. Que ama quem você acha que não merece. Falei, Senhor, sério? Eu vou ter que amar o sujeito que entrou na minha casa? Que eu vivo vendo na rua? Vai ter que amar. E amar não é tolerar. Amar não é dizer bom dia. Amar é algo muito maior. Eu quero lembrar você, o pastor falou que eu vou contar a história, eu quero lembrar você de 3 histórias que estão na Bíblia. E eu quero que você reflita comigo. Se por acaso você não conheceu uma delas, você vai se comprometer comigo, você vai procurar e você vai ler elas. Porque eu não vou ter tempo de te contar todas. A primeira delas está lá em 1 Reis, no capítulo 17. Ela está do versículo 8 até o versículo 24. Nessa passagem, o país estava passando por uma grande seca, todo mundo passando muita dificuldade, e aí o Senhor dá uma ordem para Elias. Você vai até a cidade de Sarepta, vai encontrar uma viúva. Lembrem que neste tempo viúvas eram pessoas que ou eram ajudadas pela comunidade ou passavam por bastante dificuldade. Você vai encontrar uma viúva que eu separei, e você vai lá e ela vai te alimentar. E Elias, profeta do Senhor, obediente ao Senhor, ele vai até Sarepta, ele encontra essa viúva, ele bate na casa da viúva, e se apresenta como profeta do Senhor e fala, prepare uma refeição para mim. Essa viúva olha para ele e fala, eu tenho um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vou preparar uma última refeição para eu e meu filho. E depois disso, nós vamos esperar a morte. Porque ela não tinha mais perspectiva nenhuma. E aí Elias olha para ela e diz, prepare para mim primeiro. Eu queria que você se colocasse no lugar dessa viúva. Você tem uma última refeição. Talvez você não tenha farinha e óleo, mas você tenha seu último xicrinha de feijão. A sua última xícara de arroz, o seu último pão. E bate um estranho na sua casa, que você não conhece, e fala, Deus mandou você me alimentar. E é o que você tem para alimentar o seu filho. E ele fala, não, primeiro para mim. Mas foi Deus que mandou. Foi um gesto de amor alimentar o profeta de Deus? Foi ou não foi um gesto de amor? Sim. Fácil? Você teria dado? Ela sabia que era a última refeição. Com certeza o filho dela não tinha comido, não tinha tomado café da manhã. Era a única refeição do dia. E ela tem que demonstrar esse amor. Ela sentiu vontade de amar? O que vocês acham? Eu duvido. A Bíblia não detalha esse sentimento dela, mas eu, como mãe, vou dizer, eu não teria sentido vontade, não, podia até obedecer, mas por obediência. E eu creio que essa viúva, ela fez o que Elias disse por obediência. Mas quando ela obedeceu e fez esse gesto de amor, a Bíblia fala para nós que a farinha do pote não acabou. E que o azeite da botija não deixou de jorrar. Deus honrou o amor? Honrou a decisão dela amar. Aquele gesto de amor. Às vezes a gente olha e fala, amar é um sentimento. Não. Amor é obedecer, ter empatia, se colocar no lugar do outro e fazer pelo outro. Outra história para você pensar comigo. Se você quer saber mais dessa história, você vai lá em 1 Reis, no capítulo 17, e você vai ler. A outra história que eu quero compartilhar com você está no livro de Jonas. Depois você pode ler. Esse livro tem só 4 capítulos. Ele é pequenininho. Mas ele fala de alguém que não quis obedecer. Jonas era profeta do Senhor. Foi profeta por cerca de 40 anos em Jerusalém. Fala-se pouco dele. Pouco se fala dele.
Mas ele recebeu uma ordem do Senhor, que ele fosse até a cidade de Nínive pregar o amor de Deus. Palavra dura. Ele tinha que falar sobre o pecado do povo. Ele tinha que falar para eles que o que eles faziam era errado e que se eles não se reconhecessem o seu pecado, se eles não mudassem de atitude, sobre eles viria um castigo severo. Palavra dura? Sim. Mas você exortar alguém, você alertar alguém que ela está indo pelo caminho errado e que se ela não se desviar do caminho mau, ela vai ser castigada, é um gesto de amor? É um gesto de amor. E foi esse gesto que Deus pediu para Jonas. Mas Jonas olhou para Deus e falou: Deus, eles não merecem. Eles são maus. A Bíblia fala que eles eram maus, que eles estavam andando por caminhos tortuosos. Jonas, no seu coração, decidiu que eles não mereciam o amor de Deus. E o que ele faz? Vai para Tarsis. Deus manda para Nínive e ele vai para Tarsis. Você deve conhecer a história, né? Eu imagino que você conhece essa história. Se você não conhece, você vai ler lá e você vai conhecer. E Deus olha e fala assim: Jonas, eu quero que você demonstre amor para aquele povo ruim que não merece. Você acha que eles não merecem, mas eles são criaturas minhas. Eu os amo. Quem é você para dizer que eles não merecem? E aí Deus dá uma carona especial para Jonas, para ele ir cumprir. Você conhece a carona, né? Você que riu, você conhece a carona que Jonas ganhou. Deus dá uma carona especial para que Jonas vá até Nínive e cumpra com amor. Jonas cumpre, ele obedece. Ele fala do amor de Deus. Ele chama aquele povo ao arrependimento. Aquele povo se volta para Deus, se arrepende dos seus pecados e aquele povo é perdoado. Note que Jonas obedeceu a Deus, mas ele não sentiu amor por aquele povo. Ele cumpriu o que Deus mandou, mas ele não deixou Deus gerar amor naquele momento no coração dele. E aí, Deus trata o coração de Jonas para que ele entenda sobre o amor usando uma boboreira e uma lagarta. Deus, às vezes, trata o nosso coração para que a gente sinta amor de maneiras difíceis. Se você está olhando e falando assim, uma boboreira, é um pé de abóbora, isso mesmo. Um pé de abóbora e uma lagarta. Talvez na sua Bíblia nem chame de lagarta, chame de verme. Você vai ler o livro de Jonas, está lá no capítulo 4. E você vai ver que Deus precisou tratar o coração de Jonas para que, além de obedecer, ele conseguisse tratar o seu coração. O livro de Jonas não deixa claro até onde foi o arrependimento e o conserto do coração de Jonas. Mas para que ele tenha relatado o que aconteceu com ele, é porque ele compreendeu o amor de Deus. E ele deixou a sua história para que a gente entenda que ele foi tratado pelo Senhor. E o Senhor quer tratar isso no meu coração também. E aí eu olho para trás e vejo quantas vezes eu obedeci o mandamento de demonstrar amor em alguns momentos. Mas eu não deixei Deus fazer o meu coração amar. Muitas vezes eu ajudei algumas pessoas sem sentir no coração o amor por elas. Quantas vezes eu fiz porque eu estava obedecendo? Devo obedecer? Devo. Mas eu devo permitir Deus transformar essa obediência em um sentimento no meu coração. E, finalmente, eu quero ir com você para a nossa terceira história da noite. Para você refletir junto comigo. Um doutor da lei, um especialista da lei, alguém que era entendido da lei de Moisés,
que estava constantemente no templo, procura Jesus, essa passagem está lá em Lucas, no capítulo 10, procura Jesus e diz: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, ou o reino dos céus? E aí Jesus responde para ele com uma historinha. Jesus adorava ensinar com histórias. E aí Jesus resolve ensinar para ele com uma história. Você conhece essa história? Essa história foi falada 6 semanas atrás, mas eu queria que você ouvisse ela de uma maneira diferente. Um homem, nós não vamos ler no texto, você pode ler o texto em casa depois. Um homem estava andando pela rua e a Bíblia conta que ele foi assaltado. Apanhou, teve seus pertences roubados, sua roupa rasgada, e ali ele ficou jogado na rua. Desmaiado, desacordado. Pouco tempo depois, um sacerdote, que provavelmente tinha acabado de sair da igreja, talvez tivesse acabado de ministrar a palavra do Senhor, talvez tenha falado, tenha trazido uma mensagem sobre amor, passa por ali e vê aquele homem caído, desacordado, sujo. Não se sabe há quanto tempo caído, talvez até com mal cheiroso. Olha e fala, deve ser um bêbado. Quem sabe um drogado? Se está aqui caído na sarjeta, é porque ele se colocou nessa situação. Ele se permitiu estar nessa situação. Se ele se permitiu estar nessa situação, atravessa a rua e vai embora. Quantas vezes você passou por alguém caído na sarjeta, olhou, ou num sinal de trânsito, olhou e falou assim, poxa, esse cara está assim porque ele procurou? Você já pensou assim? Eu, muitas. E foi embora. Algum tempo depois, passa por essa mesma rua um levita. Um levita, uma pessoa separada para cuidar das coisas do templo. Ministro de louvor, inocente, indefeso. Imagina, ele passou por lá, olhou aquele cara caído no chão, falou, nossa, será que de repente não é uma armação? De repente está um caído ali fingindo que está doente, o outro está escondido atrás da moita, eu vou ajudar e eles que vão me assaltar? Você já pensou isso em alguma vez? Você já viu alguém parado na rua e pensou melhor não parar porque pode ser um golpe? O levita passa e vai embora também. E o homem continua lá. Minutos depois, vem a Gisela andando pela rua também. Você vai falar Gisela? Gisela não está nessa história na Bíblia que eu li. Ela está, porque toda vez que eu leio essa história, o Senhor me coloca lá junto. Jesus olha para mim e fala, você está lá sim. A Gisela vem passando na rua, a passos largos, voltando de um dia de trabalho, cansada, pensando no que tem para fazer ainda antes de dormir, não tem tempo para parar. Fala, eu tenho tanta coisa para fazer. Outra pessoa pode ajudar. E passa correndo e vai embora também. Finalmente, passa uma outra pessoa por esse mesmo sujeito caído e abandonado. Dessa vez passa um jovem meio loucão, cabeludo, roupa toda largada, tatuado, cheio de gíria. Passa uma pessoa que todo mundo olha e fala, não, se nenhum dos outros 3 parou, esse aqui não vai parar. E o que esse cara faz? A Bíblia chama ele de samaritano. Eu dei uma parafraseada na história. Ele para, recolhe o que ainda tem de pertence ali, se sobrou alguma coisa para recolher. Talvez tire a sua própria blusa e cubra as feridas daquele homem. Carrega ele até o posto de saúde ou até o hospital mais próximo. Paga a conta.
paga a conta do atendimento, sem perguntar quem ele era, sem sequer se identificar para ser reembolsado ou reconhecido depois, e vai embora. Depois de contar essa história, em vez do doutor da lei perguntar para Jesus, Jesus pergunta para mim: quem foi que cumpriu o meu mandamento e amou o próximo como a si mesmo? Foi o sacerdote que conhecia na teoria o amor de Deus? Foi o levita que vivia no templo? Foi você? Falando para mim, foi você, Gisela, que cumpriu a ordem de Deus? Não. Foi aquele sujeito para quem você não dava nada. Ele cumpriu o amor de Deus. Ele amou o seu próximo. Dessas 3 histórias nessa noite, eu quero que você pense sobre como nós podemos romper com a ideia de que amor é só um sentimento e compreender que amar ao próximo é obedecer a Deus. Eu quero te convidar a baixar sua cabeça neste momento. Que você abaixe sua cabeça agora e que você pense comigo assim. Ao longo de 6 semanas, 7 semanas, estamos falando sobre romper em amor. Mas uma coisa é certa, nunca houve, nem nunca haverá um amor maior que o amor que Deus tem pela sua vida. O amor de Deus pela sua vida supera todo e qualquer tipo de amor. O amor que Deus teve pela sua vida, Ele abriu mão de tudo e se entregou numa cruz por você. Eu não sei se você já sentiu um amor tão grande quanto o amor de Deus. Mas se você nunca sentiu um amor tão grande como esse de Deus, que você jamais vai sentir de ninguém que não seja Deus, se você nunca sentiu um amor desse, e você quer sentir esse amor, eu te convido a erguer a sua mão. Erguer a sua mão dizendo para Deus: Deus, eu quero sentir esse amor. A única forma de sentir esse amor é entregando a sua vida para Ele. É dizendo: Jesus, me ame do jeito que eu sou. Jesus não está nem aí para quem você é, para o que você fez, para o como você é. Ele só te ama e não existe amor maior que o dele. Se no seu coração você nunca sentiu esse amor e você tem o desejo de senti-lo, eu te convido a erguer a sua mão. Ah, por que você está pedindo para eu erguer a minha mão? Você quer ver quem eu sou? Não. É apenas para que alguém possa ir do seu lado e possa orar com você e possa te ajudar a sentir esse amor. Mas eu quero conversar também com você que já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus quer lhe entregar nessa noite. Jesus quer lhe perguntar nessa noite se você está pronto para romper com essa ideia romantizada de amor que você primeiro sente para depois pôr em prática. E se você está disposto a amar a Jesus como Ele ordenou e como Ele espera que você ame. Eu quero que você olhe para dentro do seu coração, assim como eu olhei essa semana toda para o meu. E pense em qual dessas 3 histórias você se encaixa. Quem é você quando o assunto é amar o próximo? Você está disposto a entregar tudo o que você tem? Você está disposto a dar o seu tempo, a quebrar o seu orgulho, a entregar os seus recursos por amor?
Você é capaz de se dispor e demonstrar o amor de Deus, levando a mensagem dele para alguém que você mesmo julga que não merece? Você está disposto a isso? Você é como aquela viúva que, sem pensar, entregou a sua última refeição em obediência, sem saber o que a esperava? Ou você tem sido como Jonas, que questiona a misericórdia e o amor de Deus por aqueles que você julga que não merece? Com qual dos personagens da parábola você se identifica? Com aquele sacerdote que olhou com um olhar de julgamento, dizendo, cada um é responsável por si, eu não tenho nada com isso, se ele quer viver desse jeito, ele que viva? Ou você se coloca na posição daquele levita, olhando e falando, não, eu também preciso de ajuda, não posso ajudar esse, não posso amar, eu também preciso de amor. Coitadinho de mim, nem eu sou amado, como vou amar os outros? Ou você é igual a Gisela, que está sem tempo para amar, está sempre corrido, está cheio de coisa para fazer? Ou finalmente você é capaz de amar incondicionalmente, como Jesus espera? Eu não sei em qual dessas posições você está, mas essa foi a pergunta do Senhor para mim nessa semana. Quem é você? Quem é você quando o assunto é amar? E nessa noite, o convite do Senhor Jesus para nós é muito simples. Ele diz, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu mando. E o meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros. Você está disposto a obedecer este mandamento? Eu não sei qual é a tua disposição em obedecer esse mandamento. Mas antes de sentir esse amor que Jesus quer que você sinta, Ele quer que você tome uma decisão. Primeiro, eu decido amar. E depois, o Espírito Santo faz esse amor queimar em meu coração. Se você está disposto a tomar a decisão de sentir esse amor pelos outros, sentir esse amor por aqueles que você não sabe, não conhece ou julga não merecer esse amor. Se você está disposto a decidir por esse amor, eu quero te convidar a vir aqui na frente, a levantar da sua cadeira e num ato de fé dizer, Senhor, eu quero amar. Eu já estou aqui, porque o Senhor me cobrou isso. Falou, olha, você precisa amar. E eu sou a primeira a me colocar aqui na frente, porque o Senhor falou, você precisa decidir amar. Primeiro você decide me obedecer, e depois eu vou fazer esse sentimento brotar no seu coração. Você quer tomar essa decisão? Você quer amar como Jesus quer que você ame? Ou você quer continuar como Jonas? Eu vou perguntar uma vez só, porque como diz o pastor, a gente fala uma vez só. Se você está disposto a tomar a decisão de amar, a dizer, Senhor, eu quero amar, eu vou te convidar para vir aqui na frente. E nós vamos juntos pedir ao Senhor que queime este amor em nosso coração. Para você que decidiu
amar, que tomou uma decisão de amar, às vezes o Senhor muda aquilo que a gente planeja em nosso coração. Eu te convidei para a gente orar, para a gente mostrar para o Senhor, para a gente demonstrar que a gente decidiu amar. Mas o Espírito Santo quer mais. Ele quer mais. E Ele quer entregar para você uma unção especial de amor. E eu vou pedir ajuda do pessoal da intercessão. E você que tomou essa decisão de dizer, eu quero amar, eu quero cumprir o mandamento de Jesus, e quero que o Senhor faça arder no meu coração a chama deste amor, eu quero que você só estique a sua mão. E o pessoal da intercessão vai colocar uma porção de óleo na sua mão. Porque o Senhor quer derramar uma unção de amor na sua vida. Vocês vão derramar uma porção de óleo na mão de cada um. Se você ainda está na sua cadeira, mas você também quer essa unção. Se você quer uma unção de amor, ainda é tempo. O Senhor quer derramar uma unção de amor incondicional na sua vida. O Senhor quer te ungir, Ele quer te dar uma unção especial. Se você ainda deseja receber essa unção, venha para frente. Você que já recebeu essa porção de óleo na sua mão, é uma unção de amor. O Senhor está falando para você que se você decidiu amar, Ele vai te fazer sentir este amor. É Ele que vai fazer esse sentimento brotar no seu coração. Não é você que vai fazer esse sentimento crescer, é Ele. Então eu quero falar para você agora, esfregue esse óleo na sua mão. Receba esse óleo direto da presença do Senhor. Coloque a sua mão no seu peito, na direção do seu coração. E receba do Senhor essa unção. Sinta o amor de Deus queimando em seu coração. Não o amor, só o amor de Deus por você, mas o amor que Ele quer que você demonstre. É essa unção que o Senhor quer para você hoje. Ele quer fazer queimar este amor incondicional pelas vidas. Senhor, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Eu, juntamente com os meus irmãos, Senhor, para dizer, Senhor, me perdoe pelas vezes que eu não amei. Me perdoe pelas vezes que falhei em amar. Mas hoje eu quero tomar a decisão de amar como o Senhor quer que eu ame. De amar aqueles que eu julgo não merecerem ao amor, mas que o Senhor ama. Senhor, faz queimar em meu coração a chama deste amor. Faz queimar a chama desse amor em meu coração. E faz queimar a chama deste amor no coração dos meus irmãos. Unge-nos com o amor incondicional por aqueles que o Senhor ama. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. E que o Senhor continue fazendo arder a chama deste amor em seu coração. E que você possa romper com a ideia de que amor é só sentir, mas que você possa entender que além de tudo, amor também é uma obediência. Amém?